Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti. Adorado aqui, Senhor, assim como nos céus, aqui na terra. Levantamos nossas vozes dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa adoração.
Te rendemos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno de receber adoração. E esse momento é teu, Jesus. Vem escrever nos nossos corações as suas verdades. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus, Tu és adorado ontem, hoje e será para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Olá, família da paz, boa noite! Que alegria, que privilégio estar com você mais um domingo no nosso culto online. Queridos, são tantos os comentários que nós temos ouvido do Brasil inteiro, de pessoas que estão sendo muito edificadas através dos nossos cultos. A gente fica feliz porque esse é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus. E se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez participando desse culto conosco, mais uma vez seja muito bem-vinda. Fique à vontade, saiba que aqui na Pastorte nós não fazemos nenhum tipo de acepção de pessoas, nem preconceito religioso. Nós amamos todas as pessoas. E se você ama Jesus, se você ama a palavra de Deus, desde já, sinta-se à vontade para continuar conosco. Vamos crescer juntos, vamos aumentar nossa fé um com os outros, participando de um dos nossos lives e também participando talvez do nosso chat, tá? Nós queremos realmente estar junto com você. Deus realmente proteja a sua casa, o seu lar. Nós desejamos que tudo vá bem com você. E hoje é um dia muito especial. Hoje é dia da ceia do Senhor. E nós realmente estamos reunidos aí em família. Se você já está com seu vinho, com seu pão, prepara tudo aí, porque nós vamos estar fazendo agora essa cerimônia, esta aliança que Jesus nos ensinou para que nós fizéssemos continuamente. Então, cada vez que nós ceiamos, nós estamos lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto aqui na palavra de Deus, que está em Coríntios, tá? Coríntios capítulo 11. Então, pegue aí a sua Bíblia, abre o seu smartphone, não sei onde é que você guarda a sua Bíblia. Vamos então acompanhar esse texto aqui de Coríntios capítulo 11, tá bom? A partir do versículo 19. Assim fala a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês e até mesmo ao ponto em que há diferença, há divergência. E isso é bom porque isso se tornará conhecido o coração de cada um. Eu quero realmente comentar um pouco sobre essa parte, porque ele disse, é bom que apareça divergência entre vocês, porque ele disse, dessa forma nós conheceremos, Deus vai conhecer o coração de cada um de nós, porque o propósito divino é que haja comunhão entre nós, é que haja intimidade, relacionamento como igreja. Tá certo? Então veja bem, meus amados, veja bem, queridos. Por isso que hoje você vai cear, mas você pode examinar o seu coração. Você pode ver se há algum tipo de resistência ou de preconceito contra alguém. Ou se você acha que tem alguém que está chateado, magoado. Então agora é o momento de você refletir sobre isso. Não façam como estava fazendo aqui a igreja de Corinto, que foi repreendida porque estava ceando, estava tendo uma prática errada com relação à ceia, com relação ao cristianismo, tá certo? Mas vamos continuar aqui no texto, porque é muito interessante. Ele continua no versículo 22, diz aqui, será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou que desprezam a igreja de Deus, humilham os que nada têm, que lhes darei, né? Eu os elogiarei por isso. Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que
também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, veja bem, esse aqui é apenas um pão, tá certo? Mas, biblicamente, esse ato que nós fazemos agora, essa aliança que nós vamos fazer agora, nós vamos celebrar, isso aqui simbolicamente é o corpo de Cristo, assim como o pão é separado em vários pedaços, tá certo? Ele não deixa de ser do mesmo corpo, só está em pedaços diferentes. E dessa forma, quando nós ingerirmos esse pão, nós vamos ser um só corpo. Não há distinção, não há separação, não existe um melhor do que o outro. É isso que nós devemos ter discernimento, ter esse entendimento, tá certo? Então, nós vamos orar agora, abençoando esse pão e abençoando também, né, esse vinho. E nós vamos então passar agora a fazer esse ato, né, que é tão importante de celebrar ao Senhor, tá certo? Então veja bem, estendam as suas mãos aqui, nós temos vários irmãos participando conosco, né, simbolicamente aqui, a igreja não está totalmente reunida, mas presencialmente para você também fazer a mesma coisa, tá? Então pega seu pão aí que eu vou orar agora abençoando, tá? Eu vou consagrar o seu pão agora, que é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que este é o corpo de Cristo. E nós fazemos isso em memória de Jesus, tá certo? Então estenda as suas mãos para esse pão e vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós queremos consagrar a Ti esse pão e esse vinho. Nós queremos declarar, Paizinho querido, que o Senhor reina e que o Senhor vive e que é o Senhor quem opera milagres, opera maravilhas, Pai. E este é o Teu corpo que foi dado por nós. Se há alguma enfermidade, Senhor, em nossas vidas, se há algum problema, o Senhor vai tirar agora, o Senhor vai curar agora, porque esse pão, o Senhor deu o Seu corpo para ser morto na cruz por nós. O Senhor deu o Seu corpo para entregue a nós, para que nós possamos ter saúde completa, em nome de Jesus. Aleluias. Então recebam o pão, tá certo? Que é o corpo de Cristo. Amém, glória a Deus. E então agora juntos vamos comer deste pão. Glória a Deus. Faça agora uma oração pessoal sobre a sua vida. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça agora. Se tiver que arrepender, arrependa agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, muito, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Fazemos isto em memória do Senhor. Este é o teu corpo que é entregue por nós. Glória a Deus. E semelhantemente, a Bíblia diz, semelhantemente, da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu nome, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, este é o sangue de Cristo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Não tem pecado que não possa ser perdoado quando você de verdade arrepende. Ele perdoa você. Nós temos que entender o valor que tem esse sangue, essa aliança. E disse, até que Ele venha, nós precisamos lembrar. Isso é feito, deve ser realizado constantemente para que nós não esqueçamos que um dia Jesus vai voltar. Que Ele um dia fez algo tremendo por nós. Ele deu a vida por nós. E essa aliança nós temos um com os outros.
Nós devemos ser cúmplices um com os outros deste sangue. Por isso agora, nós vamos estar repartindo desses cálices. Eu vou repartir com você, você reparte com seu irmão, e celebrando essa aliança, dizendo: eu tenho uma aliança com Jesus e com você, meu irmão. Então, a partir do momento que o meu cálice se mistura com o seu, nós passamos a ter uma só aliança juntos, em nome de Jesus. Eu tenho uma aliança com você, meu amor, e com Jesus. Amém. Eu tenho uma aliança com você, pastora Maria, e com Jesus. Tenho uma aliança com Jesus, pastor Nelson, e com você. Eu tenho uma aliança com você, Verônica, e com Jesus. Glória a Deus. Tenho uma aliança com Jesus e com você, Haroldo. Carol, tenho uma aliança com Jesus e com você. Então, vamos juntos celebrar essa aliança em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito, muito obrigado, Pai. Que honra maravilhosa, Pai, poder celebrar esse momento tão glorioso, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te damos glória, nós te damos louvores, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E agora, vamos partir para aquele momento maravilhoso em que você vai poder mostrar sua generosidade para com a obra de Deus. Então você vai poder agora ofertar, você vai poder dizimar, aí está a conta da igreja, também tem o PicPay, você pode fazer pelo PicPay. Então fique à vontade, como Deus dirigir você. E então nós vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração.
Glória a Deus, glória a Deus. Quero nesse momento fazer uma oração por você, orar para que toda oferta, todo dízimo que você hoje entregou para o Senhor, seja ricamente abençoado, a sua casa, a sua descendência, que no nome de Jesus não falte nada para você, ainda que haja calamidade, ainda que haja desespero, mas o Senhor suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele não deixará faltar nada para você. Eu declaro e eu libero uma palavra profética na sua vida, que você vai crescer, você vai desenvolver, você vai vencer em todas as áreas, e você andará por cima e nunca por baixo, e o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus, porque essa é a palavra de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, que maravilha, que privilégio. Hoje nós queremos dar sequência, dar continuidade aí nesta série que nós estamos fazendo de 2 capítulos, tá certo? E é a série que fala sobre as virtudes que agradam a Deus. Então, na semana passada nós falamos sobre a gratidão, e hoje nós vamos falar mais de 2 virtudes, tá certo? Mas nós queremos ainda pedir para você abrir a sua Bíblia, que nós vamos continuar nessa história, né, que aconteceu, onde aquela mulher veio e ungiu a cabeça, os cabelos de Jesus, a cabeça dele com o bálsamo, e foi assim tão reconhecida. Está no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 em diante. Bem, enquanto você está aí procurando, né, no seu smartphone, na sua Bíblia, eu quero contar uma pequena história engraçada. Eu achei engraçado, eu aprendi essa história com o missionário Ney, e ele disse que 2 amigos foram caçar. E lá no meio da floresta estavam conversando, e já andava ali pela meia-noite, e de repente eles ouviram assim um raiar da onça. E aí ele fala: compadre, se a onça aparecesse aqui agora, o que nós faríamos? Aí o amigo dele, né, falou: nós temos essas armas, nós temos essa faca, que ela é muito apropriada para matar a onça. Ele falou: mas se de repente a onça nos pegasse de surpresa e não desse tempo de você pegar na faca? Aí ele falou: então nós sairíamos daqui, pegaríamos aquela madeira ali, nós enfrentaríamos a onça. Mas se não desse tempo de enfrentar a onça, ele falou: nós subiríamos nessa árvore aí, então a onça não iria nos pegar. E se de repente a onça subisse na árvore? Aí ele parou e falou: peraí, meu amigo, de que lado você está? Você está do meu lado ou você está do lado da onça? Você é meu amigo ou amigo da onça? Ele realmente estava torcendo, né, fazendo todo tipo de conjecturação para que aquele amigo dele ficasse assustado com a onça. Mas vamos ler aqui então Marcos capítulo 14, versículo 3, tá certo? Então veja bem: estando ele em Betânia, ele quem? Jesus, né? E reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, e com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando aquele alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. Nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Essa história, ela acontece em todos os 4, histórias semelhantes como essa, ela acontece, são narradas nos 4 evangelhos. Em Marcos, Mateus capítulo 26, versículo 6, e também que trata e que se refere a uma mulher que foi ungir a Jesus. E claro que
nós percebemos que não eram a mesma cena, eram outras cenas diferentes, mas são muito semelhantes, porque veja bem, lá em Lucas capítulo 7, no versículo 37, e em João 12, 3, eles narram esse fato de forma diferente. Então nós temos todas as convicções que não eram a mesma história, não eram as mesmas mulheres, mas foram casos semelhantes. Veja bem, lá em Lucas, a diferença, onde está a diferença dos fatos? Em Lucas, no capítulo 37, e em João, no capítulo 12, fala que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ungido os pés por uma mulher. E lá fala claramente que ele estava com Lázaro, tá certo? Aquele Lázaro que ele ressuscitou e logo depois, né, de um tempo, os fariseus o mandaram matar porque ele estava testemunhando sobre o que havia acontecido, tá? Já que aqui em Marcos, e também essa história se repete no capítulo 26 de Mateus, aqui Jesus, ele estava, a cena relata que ele estava jantando na casa de Simão, o leproso. E isso aconteceu 2 dias antes da Páscoa. Então, Jerusalém tinha mais ou menos 200.000 pessoas, mas durante o período da Páscoa esse número praticamente dobrava. Então a cidade ficava muito congestionada, ficava muito cheia, e Jesus, ele queria sair assim no meio daquela coisa toda, daquela agitação, e aí ele aceitou o convite desse Simão leproso. Mas fala que era 2 dias antes da Páscoa, e não os 6 dias como fora narrada aí no Evangelho de João e também no Evangelho de Lucas, tá certo? Outra diferença que nós percebemos aqui é que a mulher, ela derramou nardo puro sobre a cabeça de Jesus e não utilizou seus cabelos para secá-los, tá? Então há uma diferença aqui de texto que nos mostra que não eram o mesmo caso, são casos diferentes. Pelo menos por 3 vezes isso aconteceu com 3 mulheres em 3 cenas diferentes, né? Então é interessante como as pessoas daquela época, como que eles tinham tanta amor e generosidade, e como que aquelas pessoas, principalmente as mulheres, eram tão sensíveis assim a pessoa do Senhor Jesus. Mas o que eu quero agora abordar, né, porque nós na primeira parte dessa série nós falamos sobre a gratidão. Então nós vimos aqui que foi um ato de gratidão tremendo, poderoso. Mas nós entendemos também, tá, que esse texto, essa história, ela nos mostra, ela nos revela outras virtudes também daquela senhora, né? Então veja bem, daquela mulher. Ele aqui nos mostra a questão da generosidade, tá certo? Quando os próprios discípulos falaram, ele disse, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. Então, veja bem, queridos, veja bem, que coisa interessante que nós vamos perceber. Essa mulher não diz nem o nome dela, provavelmente era uma pessoa que não era muito envolvida com os discípulos, porque ela não foi relatada o nome dela. Já no outro texto, na outra passagem de João, ela fala que ali estava Maria, estava Lázaro, estava em Betânia, na casa de Lázaro estava sentado. Então dá para se ter uma ideia que era realmente a Maria, tá certo? E nesse caso não fala o nome dela, só fala que era uma mulher e ela entrou naquele lugar, tá certo? E então ungiu a Jesus. Agora, por que eles estavam assim tão admirados com aquela oferta, né? Com essa
consagração que ela fez, essa unção, esse óleo que ela depositou a Jesus. Porque esse óleo, ele valia, tá? A quantidade que ela ali usou para ungir a Jesus, ele valia aproximadamente 300 denários. 300 denários. O que é um denário? Para a gente entender aqui. Um denário, ele equivale naquele tempo a um dia de serviço, a um dia de trabalho. Então vamos só ter aqui uma ideia, para a gente ter uma ideia, porque tem pessoas que ganham numa diária R$100, R$200, 500, R$1.000, né? Dependendo, no honorário de um advogado é muito mais, uma diária dele é muito mais. Mas vamos falar sobre uma pessoa comum, um servente, ou então uma diarista, ou pessoas assim que trabalham na área da construção. Vamos só supor, tá, que uma diarista está hoje recebendo aí, fazendo uma diária por R$100, por R$100. Isso nos daria uma somatória de 300 diárias, tá? 300 denários, 300 diárias vezes 100 daria uma forma de aí por 30 mil reais, né? 30 mil reais. Era um dinheiro, né? Era uma grana muito, muito grande, né? Era muita grana para um perfume. Então esse perfume era super, super valioso. Por isso os discípulos ali ficaram meio espantados, admirados, porque tanta generosidade. Tá? Tanta generosidade, porque eles já fizeram logo as contas que com aquele valor poderiam comprar muito alimento para então dar para os pobres. Só que é interessante, queridos, que apesar da ideia política, né, era uma ideia política de dar para os pobres, né, era uma filosofia, né, assistencialista, né, maravilhosa, né? Só que Jesus, ele, claro, ama tantos pobres, né? Tantas vezes ele mostrou isso, mas nesse caso em si, ele então falou: não, por que vocês estão persuadindo, exortando essa mulher? Tá? Porque ela está fazendo algo que nenhum de vocês fizeram. Então Jesus, ele reconheceu aquela generosidade, aquele ato de generosidade que aquela mulher então estava fazendo para ele, né? Veja bem, outra coisa que nós percebemos, que ele fala em nardo puro, que era um perfume usado para o momento mais especial da vida de uma mulher, que era o momento das suas noite de núpcias, né? A noite de núpcias é o momento que ela, talvez mais feliz, mais importante, né? Ela guardava para o casamento. Então a maioria das moças ficavam guardando dinheiro, juntando dinheiro para comprar esse perfume que era caríssimo, que era raríssimo, que ele vinha do Oriente, mais ou menos da China, da Índia, por ali, né? Então não era difícil, era raro. Então essa mulher guardou aquele ano todinho, foi juntando dinheiro. Imagina que ela foi, cada dia que passava ela não gastava nenhum centavo e ficava juntando até ter o dinheiro suficiente para aquele momento. Então é realmente um ato de generosidade assim muito, muito precioso. Agora, esse perfume, ele vinha num vaso que se chamava alabastro. E aquele momento, esse vaso foi quebrado, porque aquele perfume, ele só saía se quebrasse aquele vaso. Ele já vinha realmente próprio para quebrar, tá certo? Mas o que eu acho interessante o que isso significa? Significa que aquela mulher, ela ofereceu tudo e o mais valioso que ela tinha.
ela não guardou, ela não deu só metade, ela quebrou o vaso. A Bíblia diz que foi quebrado. Isso significa queridos, que não teve reservas, era completo, era total, sabe? Era para ser tudo colocado ali naquele momento, foi guardado para aquele momento. Agora, por que a generosidade é uma virtude que agrada a Deus? Veja bem, um coração generoso, ele não mede os seus valores baseado no lucro. Não mede. Aqueles discípulos, eles ainda não tinham compreendido essa maravilhosa virtude de dar tudo o que eles tinham. Eles não tinham compreendido a importância que tem de você não ter reserva, de você se entregar completamente para Jesus. Mas aquela mulher, sim, ela teve uma revelação. Não é qualquer pessoa que tem esse entendimento. Não é qualquer pessoa que tem essa virtude de ser generoso, de ser generosa, de dar tudo que ele tem, de entregar o que ele tem mais valioso, seus dons, seus talentos, né? As coisas de mais valiosas que ela possui. Nem todas as pessoas. E isso é uma coisa comum, normal, porque os próprios discípulos, eles não tinham essa revelação naquele momento. Depois sim, tiveram sim revelação naquele momento, não tinham. Então se nós estamos avançando, se nós estamos crescendo na fé, se nós estamos buscando revelação, Deus vai nos dar esse entendimento. Deus vai nos fazer compreender, assim como essa mulher fez compreender. Ela não olhou para o valor que custava aquele produto. Sabe por quê? Porque o generoso, ele não olha para o valor do lucro. Quanto é que ele vai ganhar? Quanto é que ele está dando? Não. Ele quer que a pessoa que está recebendo fique feliz. Ele quer que a pessoa que está recebendo seja honrada. Sabe? Então a primeira coisa que nós vamos perceber, que nós vamos aprender aqui com a virtude dessa mulher, é que o coração generoso não mede seus valores baseado no lucro. Segunda coisa que é importante, o generoso, ele cria um ambiente de alegria por onde ele vai. Sabe, baseado na história de João capítulo 12, versículo B, numa história similar, a Bíblia diz que na hora que aquela mulher, ela então quebrou aquele vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus, a Bíblia diz que aquele ambiente todo se encheu com aquele perfume agradável. Aquele ambiente ficou aromatizado. Sabe o que isso significa? Para mim, queridos, a compreensão que eu tenho disso é que uma pessoa, quando ela é generosa, aonde ela chega, o ambiente onde ela entra, muda completamente. Há uma atmosfera de alegria, há uma atmosfera de amor, há uma atmosfera de fé impressionante. Irmãos, eu quero, sabe, andar nessa visão. Eu quero andar, sabe, com essa marca de generoso, de ser uma pessoa generosa. Aonde eu chegar, sabe, as pessoas possam sentir feliz, alegre. Sabe, porque conhece o meu coração. Então aquela mulher, apesar de ser rejeitada por aquela sociedade da época, ela chamou a atenção de Jesus. Ela permeou aquele ambiente com um aroma agradável, suave. Sabe, eu perguntaria para você, quando você chega num lugar, como é que as pessoas veem você? Elas sentem alegria ou elas sentem assim um pouco triste, né? Porque
você não ainda decidiu viver, você não vive essa vida de generosidade. Sabe que em Mateus, capítulo 6, versículo 21, sabe que ele nos mostra uma outra coisa importante, que a generosidade, ela revela o que está dentro do coração de cada um. A generosidade, ela revela. Sabe, eu não vou nem falar daquelas pessoas que são tão avarentas. Eu nem vou falar daquelas pessoas que têm tanta dificuldade de ofertar na obra de Deus, de ajudar outras pessoas necessitadas, de servir o seu próximo. Mas Mateus capítulo 6, versículo 21, ele diz assim, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O teu coração. E conta-se uma história que no Oriente Médio tinha um senhor que por muitos anos ele mendigava. E as pessoas passavam ali na beira daquele caminho, ele tinha um saco, e as pessoas depositavam então as suas esmolas, davam esmola para ele. E ele vivia daquilo. Então, como naquele tempo não tinha moeda, dinheiro, o comércio era na base de troca, então as pessoas davam a ele alimentos, arroz, grãos e outras coisas, trigo. Um determinado dia, o rei daquele país, ele decidiu sair para fazer uma caminhada, para conhecer a situação do povo. E de repente vem aquela multidão e aquele senhor mendigo estava ali, pedinte, e ele então imaginou, lá vem o rei, aquele rei, ele deve ter muito dinheiro, ele vai agora resolver minha situação. E ele começou a pedir, dá uma esmola, por favor, preciso de ajuda, me ajuda. E aí aquele rei então parou. Na hora que ele parou ali, ele disse, me ajude, por favor. Há muitos anos que eu sofro. Eu passo necessidades. E aquele rei, então, olhou para ele e falou, me dá o teu arroz. Me dá esse arroz que está na sua sacola. E aquele senhor falou, como? Eu achei que era você que ia me dar e você me pede. A única coisa que eu tenho, eu vou passar fome. Ele falou, não, me dá o seu arroz. Me dá tudo que você recebeu hoje de ajuda, de esmola. Dê ele para mim. E aquele senhor falou, não posso fazer isso. E o rei insistiu mais uma vez. Então ele pegou apenas 3 grãozinhos de arroz e colocou na mão do rei. Aí aquele rei, então, viu a atitude daquele homem. Ele pegou então 3 moedas e deu para aquele senhor que andava pedindo. Sabe, querido, aquele homem perdeu uma grande oportunidade, de receber muito mais do que ele precisava. Se ele tivesse sido generoso, se ele não tivesse pensado apenas dele, se ele não tivesse sido uma pessoa tão mesquinho. Mas se ele estava ali, passando por aquilo, é porque ele estava sofrendo escassez, é porque no coração dele há um coração mesquinho. Sabe? Deus não faz nada por um acaso. Eu garanto para você. E aquela senhora, aquela mulher, ela agradou o coração de Jesus. Jesus ficou feliz com a decisão dela. A outra coisa importante aqui é que toda mudança ela é guiada por um sentimento de generosidade. É isso que eu aprendo com aquela senhora, com aquela mulher, com essa história. Toda mudança ela é guiada por um sentimento de generosidade.
Sabe, queridos, foi muito tempo que ela ficou planejando aquele dia, planejando aquele momento, juntando as suas reservas. Sabe? A Bíblia disse, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela quebrou aquele vaso. Sabe, para você ter essa virtude de generosidade, você tem que se quebrar, sem reservas. Sabe, parar de pensar só em você, parar de pensar em você. Sabe, confiar em Deus. Sabe, ser convicto naquilo que você vai fazer, naquilo que você está decidido a fazer. Isso pode mudar tudo. Isso pode mudar tudo. Sabe, o sentimento de generosidade. Eu estou falando, sabe, queridos, que eu quero melhorar mais e ser mais generoso, porque eu conheço tantas pessoas que são muito generosas. Eu conheço tantas pessoas que que eu fico admirado de ver a sua generosidade, muitas vezes até na sua escassez, na sua dificuldade. Eu estava ouvindo a minha filha falar com uma irmã daqui da nossa igreja. E ela tinha um aluguel para receber lá no outro lugar. E não era um aluguel já bem pequeno, muito baixo mesmo. E aí a minha filha perguntou, mas você não recebeu o seu aluguel, que você, o dinheiro que você usa? O seu meio falou, não recebi. E ela falou, mas como? Por que você não cobra? Falou, porque a inquilina nossa ficou sem trabalhar. E ela ficou sem poder pagar e eu assim, não podia estar cobrando dela. Sabe, que generosidade. A minha filha falou, pai, essa irmã é tão generosa. Você vê o coração dela de querer realmente, sabe, pensar no seu próximo mais do que si mesmo. E ela está precisando. E ela é uma pessoa que precisa, e ela está, meu Deus. Mas ela decidiu pensar mais na outra pessoa, na necessidade da outra, do que nela mesma. Irmãos, é esse tipo de coração, sabe, que traz mudanças assim profundas. E a outra coisa interessante que nós aprendemos nessa história é que a generosidade, ela tem aprovação em todo lugar. Em todo lugar. Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou a boa ação para comigo. Sabe, 14,6, Jesus disse, ela praticou a boa ação para comigo. Então, nós vamos perceber aqui Jesus defendendo, saindo em seu favor, em sua defesa. É isso que acontece quando nós mostramos também generosidade. Sabe, ainda que alguém nos critique, ainda que alguém, sabe, faça alguma coisa para impedir ou para criticar, mas Jesus, Ele vai estar lá defendendo. Não, eu estou do seu lado, sabe, eu creio que foi a melhor decisão que você tomou. Sabe, queridos, é uma área muito especial. Se você ainda não está vencendo esta área, se você ainda não está andando, sabe, nessa ideia, se você ainda não está nesse nível de prosperidade, não desista, continue, busque, vá em frente, porque isso vai trazer mudanças profundas em todas as áreas da sua vida. Terceira atitude que agradam a Deus, e que nós aprendemos nessa história, é a hospitalidade. E aqui nós vamos perceber, irmãos, que no versículo Lucas 40, 10, 40, e também Marcos
14:3 e João 12:2, que essas histórias eram muito comuns, porque aqui a palavra de Deus fala, tá, que foi oferecido um jantar, como de costume, sabe? Aqui no livro de Lucas, fala que foi oferecido um jantar como era de costume. Então era muito natural, sabe? Jesus está sendo recebido na casa de um, na casa de outro. Isso era muito comum. Jesus estar sempre almoçando com um, jantando, se hospedando na casa de outras pessoas, tá? E nesse caso foi na casa em Betânia também, mas foi na casa de Lázaro. E diz assim, foi oferecido um jantar e, como de costume, Marta serviu a mesa, na qual estavam Jesus e Lázaro, entre outros. E lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 3, diz que estando em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, Jesus estava lá. A hospitalidade, sabe? Eu imagino como era agradável estar na casa de Marta. Eu imagino como era agradável estar na casa do Simão, o leproso. Eu imagino quanto que ele era grato, quanto que ele realmente era generoso, e quanto que ele era hospitaleiro, quanto que ele oferecia hospitalidade. Eu tenho tanta alegria assim, eu tenho eu tenho uma admiração por um irmão aqui, que é nosso discípulo, que é o Alexandre e a Denise. Eu sempre falo para ele, Alexandre, eu preciso crescer muito nessa área de hospitalidade. Quando eu vejo o Alexandre cuidando com tanto carinho a Denise, as pessoas que chegam por aqui, que vêm visitar, eles hospedam na casa dele, eu mesmo já fiquei hospedado na casa dele, os missionários quando vieram foram ficar hospedados na casa dele, e ele nos trata com tanto carinho, ele está sempre fazendo uma coisa especial, uma programação especial, um almoço especial, um jantar especial, um café da manhã, é tão gostoso. Assim, a companhia do Alexandre, está na casa do Alexandre, que dá até vontade de morar lá, sabe? Mas eu falo para ele, Alexandre, eu quero muito aprender com você, me ensina como ser esse cara assim tão hospitaleiro, porque eu amo, é uma virtude que eu estou buscando cada dia aprender mais. A hospitalidade era uma cultura da igreja de Atos. Sabe? Um dever sagrado entre os cristãos. O próprio Simão, de profissão curtidor, que morava em Jope, sabe? Ele hospedou Pedro e mais 6, a Bíblia diz. Sabe? Atos capítulo 10, versículos 5 e 6. O próprio Pedro, quando recebe os mensageiros da parte de Cornélio, hospeda-os na casa de Simão, local onde ele estava hospedado. Atos capítulo 10, versículo 23. Sabe? Então isso era uma prática muito comum. E tem outras passagens na Bíblia, tem outros momentos em que as pessoas, isso era muito comum, isso precisa estar dentro de nós. Isso nós precisamos valorizar, desenvolver essa virtude da hospitalidade. Porque é exatamente com essas atitudes que Deus vai trazer coisas maravilhosas, você vai chamar a atenção dele. E eu quero falar para você dessa história lá no Velho Testamento, que era uma mulher sunamita. E ela então decidiu fazer uma coisa muito especial. Ela decidiu construir uma suíte na casa dela, porque ela percebeu que toda vez que o profeta vinha naquela cidade, ele não tinha onde ficar. E chegando um dia que ele sentiu a necessidade de sua gratidão para com aquela mulher,
E ele chama então aquela mulher e fala: o que é que eu posso fazer por você? Eu queria fazer alguma coisa para retribuir a tua hospitalidade. E ela falou: não, Senhor meu, eu já tenho tudo que eu preciso. Ele falou: não, mas me fala algo. E aquela mulher, então, falou: não, mas está tudo bem, para mim é um prazer, uma honra. E ele chama então o discípulo dele, Geazi: eu preciso fazer algo para com essa senhora. E Geazi fala: olha, eu vejo que eles já são de idade, mas não têm filhos. Aí o profeta chama imediatamente aquela mulher sunamita e dá uma palavra profética para ela. E fala: olha, pois o Senhor está entregando a você um filho. Aquela mulher ficou tão surpresa, ela ficou tão impactada com aquela palavra. Aí disse: Senhor meu, não brinque com a tua serva. Pois eu não estou brincando, essa é uma verdade. E sabe o que aconteceu? Com um tempo depois, a Bíblia diz que aquela mulher deu à luz um filho. Sabe, a sua hospitalidade, a nossa hospitalidade, ela vai mover o coração de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 48, nós percebemos que Cornélio, já convertido, agora oferece hospitalidade por alguns dias para Pedro e os seus fiéis, e 6 fiéis que estavam com ele em Jope. Nós vimos também no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 14, no versículo 14 a 15, que Lídia, uma recém-convertida, se dispõe, insistindo com Paulo e com os que com ele estavam, para ficar na sua casa. E todos nós sabemos que essa Lídia era uma mulher muito generosa, era uma mulher muito hospitaleira, e ela é uma mulher muito grata ao que Jesus tinha feito na vida dela. Em Atos capítulo 17, também no versículo 6 e 7, nós vamos ver que Jason, simpatizante do Evangelho, hospeda Paulo e Silas. Que privilégio! Que privilégio! Sabe, Atos também 18, versículo 7, fala de Tício, justo, que provavelmente era um romano, simpatizante do judaísmo, recebe Paulo em sua casa. E só para concluir aqui, porque tem muitas outras coisas maravilhosas na Bíblia que fala assim sobre esse benefício, sobre essa virtude de poder ser hospitaleiro. Atos capítulo 21, versículo 8, nos mostra aqui que Filipe, o evangelista, um dos 7, morava em Cesareia, hospeda por alguns dias Paulo e alguns irmãos que estavam com ele. Não só Paulo, mas Paulo e alguns irmãos que estavam com ele também, sabe? Então, queridos, nós já estamos encerrando essa mensagem, essa série. Mas eu creio que nós podemos colocar em prática. Nós podemos ser muito abençoados e abençoar outras pessoas se nós só cultivarmos essas 3 virtudes que nós conhecemos através da história dessa mulher. Jesus, ele tem esse coração, e ele disse àquela mulher: aonde for pregado esse evangelho, você será lembrado. E você quer ser lembrado como? Como que você quer ser conhecido? Como que você quer ser conhecida, minha irmã, meu irmão? Comece hoje. Comece a praticar hoje. Pastor, mas começa hoje, irmão. Não faça isso somente com os que são da fé. Faça com as pessoas que estão precisando, com pessoas que você tem no seu ciclo de relacionamento. Comece a fazer como aquela mulher. Sabe, olha só. Na palavra de Deus diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifesta por meio de nós, de mim e de você. Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto os que são salvos como os que se perdem. Então a bondade de Deus, a bondade do nosso coração, não deve ser apenas para com quem é salvo, mas também para com os que se perdem. Por que não? Eles se perdem porque querem, é questão deles, decisão deles, mas nós, se depender de nós, nós vamos fazer a nossa parte. Não teremos culpa nenhuma, não teremos nenhum tipo de remorso ou de tristeza se aquela pessoa se perder, mas através da sua generosidade, da sua hospitalidade, da sua gratidão, você vai poder apresentar Jesus para os seus amigos. Você vai poder realmente experimentar, sabe, a bondade, a glória de Deus, e as pessoas olhando para você e vendo você como o exemplo de Cristo, andando como Cristo, ao ponto que as pessoas vão falar: rapaz, andar com você é a mesma coisa, é como se eu estivesse andando com Cristo. Sabe, queridos, nós podemos fazer, nós podemos alcançar a mais perfeita vontade de Deus, nós podemos, eu creio, você pode. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho, não tem problema, hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Sabe, as pessoas que não são iluminadas pelo Espírito Santo, elas não realmente conseguem entender. Elas acham que isso é um desperdício. Por que eu vou gastar minha vida com isso? Por que aquilo que eu ganhei tão suado, eu vou passar necessidade para dar para os outros? Não, aqui na minha casa está tudo desorganizado. Não, eu não tenho condições. Não, ninguém olha para isso. Ninguém olha para isso. Eu te garanto, sabe? Mas se você é iluminado pelo Espírito Santo, aí você vai compreender a palavra, aí você vai entender esses valores que para o mundo não serve mais não, mas para Deus eles continuam sempre cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos. Então hoje mesmo, se você quiser, você pode entregar sua vida para Jesus. Eu quero te convidar, dá um passo de fé, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aqui, você que está me ouvindo, o Espírito Santo quer te abençoar hoje. Faça essa decisão de coração. Eu vou te ajudar em oração. Então, se você quiser, lá em Romanos 10, 9 fala que se tu confessar com a tua boca, se a palavra está perto de ti no teu coração, se tu confessares com a boca, crendo no coração, serás salvo. É tão simples, a salvação é tão simples. Você só depende de você. Então, se você quer confessar com a sua boca, crendo no coração, se você crê em Jesus no seu coração, você precisa confessar com a boca. E agora é o momento. Então, se tiver alguém do seu lado, fala para a pessoa orar contigo. Mas se não tiver, sabe, você vai orar só mesmo. Aí você repete essa oração comigo. E você que está sentado no sofá, você que está aí no smartphone, ora comigo também todo dia, não tem problema. Repete, faça a confissão de fé para Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quebro o vaso de alabastro. Eu quebro tudo que tem, todo conceito, preconceito, toda religiosidade. Eu me desfaço disso para que saia a essência do meu ser para Ti. Eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, como o único Salvador, único como Filho de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Sabe, eu perdoo aquelas pessoas que me ofenderam. Oh, Pai, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, com o Teu precioso sangue, para que naquele dia o Senhor possa me chamar pelo meu nome.
Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro você abençoado, abençoada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora veja bem, eu quero desafiar você. Você pode ficar para assistir aí o culto das crianças, o Paz Kids, né? Mas não esquece de dar um like, tá? De dar uma curtida aí no canal, tá bom? Se você gostou da mensagem. Se não, tudo bem, fique à vontade. Mas, tá? Veja bem, se você entregou a sua vida para Jesus agora, tá? Eu quero que você possa escrever, entra no chat e coloca aí que você fez a decisão, coloca seu endereço, tá bom? Ou então coloca nos comentários, manda teu endereço para nós, deixa o seu contato e nós vamos entrar em contato com você. Vamos orar por você, vamos procurar cuidar de você em nome de Jesus. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Deus, o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje para sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pasques Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Gente, hoje vamos falar de como vencer o medo. Vai ser demais! Mas primeiro, vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Se você já entregou a sua vida para Jesus, então Deus te fez ser filho dele. Fale comigo. Eu sou filho de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu faço parte da família de Deus. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou perdoado. Oi, gente! Digam bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus tem tudo isso e muito mais. Então, como eu falei no começo, hoje vamos falar sobre o que fazer quando sentimos medo. Podemos sentir medo de muitas coisas, do escuro, ou de uma prova na escola, ou até podemos sentir medo de fazer o que sabemos que é certo, como vamos ver na história de hoje. Mas Deus nos deu uma solução para vencer todo o medo. Vamos falar junto? Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Uau, isso é maravilhoso! Vamos falar de novo? Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Que fantástico! Sim, mas como nós sabemos que Deus tem cuidado de nós? Eu sei, é porque está escrito na Bíblia. Isso mesmo! Esse é o nosso versículo de hoje. Vamos falar o nosso versículo juntos? Repitam comigo. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então podemos sim jogar todos os nossos temores e medos aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos cantar esse versículo tão poderoso com Joaquim e a Gizinha. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
assim? Sim. E como eu posso lançar sobre Deus as minhas ansiedades? Tem um jeito incrível de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Eu notei que nesse versículo também tem a promessa que Ele cuida de nós. Então eu acho que é trocando a preocupação pela promessa de Deus. Não é isso? Exatamente! O jeito que a gente lança sobre Deus todos os nossos medos é de confessar os medos para Ele. E aí começar a meditar e declarar as promessas que Ele tem na Bíblia em relação ao nosso problema. Nesse versículo aqui, a promessa é que Ele tem cuidado de nós. E a gente já meditou e declarou e cantou essa promessa, né? Então já está no nosso coração que Ele cuida de nós. É verdade. Por isso podemos ter paz em qualquer circunstância e sempre fazer o certo, porque sabemos que Ele cuida de nós. Foi assim que o Daniel também conseguiu vencer o medo e obedecer a Deus, mesmo que parecia que ele ia perder a vida. Vamos conferir? Israel tinha desobedecido a Deus. Então Deus permitiu que fossem levados por seus inimigos. Jerusalém foi toda destruída por eles e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados para lá. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes ao dia. Deus abençoou Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes tiveram inveja de Daniel, então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dário. Quem desobedecesse seria jogado dentro da cova dos leões. O rei concordou. Daniel continuou orando a Deus e acabou sendo preso. Dário ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado na cova. Os leões rugiram e se aproximaram de Daniel. Então, um anjo apareceu. Foi Deus quem o enviou. Ele fechou a boca dos leões. E nada aconteceu a Daniel durante a noite. Pela manhã, o rei Dário foi ver se Daniel estava vivo. Deus me salvou da boca dos leões, disse Daniel. O rei ficou alegre e mandou tirar Daniel da cova. Então o rei Dário ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões devoraram eles. O rei Dário mandou que todos em seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel. Uau! O Daniel venceu o medo e fez a coisa certa. Mesmo que sabia que iria ser jogado na cova dos leões. Que coragem! Sim, é porque ele conhecia essa promessa que Deus tem cuidado de nós. Meditando e declarando as promessas sempre traz a paz plena de Deus aos nossos corações. Que tremendo! Quais são algumas outras promessas que podemos meditar e declarar? Ah, já sei! Se eu tiver medo de alguma doença ou perigo, então eu posso meditar e declarar Salmos 91:10. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Uau! Verdade! E se estou com medo que não vou ter alguma coisa que eu preciso, então preciso meditar e declarar Salmos 23:1, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que top! E se eu tiver medo que não vou acertar em alguma decisão na minha vida, posso meditar e declarar Isaías 58:11. O Senhor me guiará continuamente. Ah, eu tinha medo do escuro. E eu nem queria dormir, porque eu achava que tinha monstro embaixo da minha cama. Que foi, meu filho? Tem um monstro embaixo da minha cama. Um monstro? Você lembra que diz em Isaías 41:10? Não temas, que eu estou contigo. Meu filho, você não tem que ter medo, porque temos autoridade em Jesus sobre qualquer medo. Obrigado, Pai. Deus está comigo. Obrigado, Pai. Oh, te amo, te amo. Obrigado. Parabéns, Abraão.
você lembrou do versículo que fala que Deus está sempre conosco. Eu lembro da vez que eu estava com medo de fazer a minha prova de português. Pai, eu acho que eu não vou passar nessa prova. Oh, Amanda, você vai passar sim. Olha, estou lendo aqui 1 Coríntios 2:16, que diz que nós temos a mente de Cristo. Você, Amanda, tem a mente de Cristo. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a sua parte. Posso orar por ti? Pode. Obrigado, Senhor, que Amanda tem a mente de Cristo e que ela vai lembrar tudo que ela estudou e vai ser uma prova maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Amanda, por lembrar e declarar que você tem a mente de Cristo. Vamos ver se o Lumi lembra de uma das promessas de Deus quando ele sente medo das aranhas. Olé! Pra esquerda. Uou! Agora pra direita. Olé! Rápido. Uou, uou, uou! Uou! Belo chute. Obrigado, senhor Rocha. Senhor Rocha, veja isso. Uou! Uau! Mas que chute, Lumi. Não se preocupe, eu vou pegar. Oh, oh. Ups! Ah! Tem uma aranha ali. Qual o problema com as aranhas? Eu tenho muito medo de aranhas. O senhor pode pegar a bola pra mim? Pegaria, se tivesse pernas. Ah, qual é, senhor Rocha? E o que eu vou fazer? Você vai ter que pegar a bola, mesmo que tenha medo de aranhas. Mas, senhor Rocha, será que Deus não pode mandar a aranha ir embora? Pra eu não ter que sentir mais medo? Deus nem sempre vai tirar as aranhas, Lumi. Mas Deus sempre te ajudará quando estiver com medo. Você só precisa orar e confiar. Então, se eu orar e confiar em Deus, Ele vai me ajudar? Não vou mais precisar ter medo? Isso mesmo. Ah, então tá bom. Amigos, vocês podem orar comigo? Muito obrigado. Vamos orar. Querido Deus, me ajude a pegar a bola, mesmo que tenha uma aranha assustadora lá. Em nome de Jesus. Amém. Está preparado, Lumi? Sim, Deus vai me ajudar a fazer o que é preciso. Você conseguiu! Sim, eu consegui. Medo, vai embora. Deus está comigo. Que bom que o Lumi lembrou da promessa, que Deus está sempre conosco. Ele declarou a promessa e o medo foi embora. Que top! E você sabia que Deus colocou mais do que 8.000 promessas na Bíblia que são para nós? Isso não é legal? É verdade! E eu posso ter vitória contra qualquer medo. Isso é só meditar e declarar as promessas de Deus e o medo desaparece. Como uma luz sendo acendida numa sala. A escuridão desaparece, não é mesmo? É do mesmo jeito com o medo. Quando a verdade das promessas de Deus entra no nosso coração, o medo desaparece. Que demais! Sabe, se você entregou sua vida para Jesus, então você tem o Espírito dele morando em você. E a Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. E ele já nos deu tantas promessas que podemos meditar e declarar. E na medida que vamos declarando essas promessas, o Espírito Santo nos traz a sua paz. Que maravilhoso! Então vamos agora fazer a nossa confissão de fé juntos. Repitam comigo. Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim.
eu vou trocar o medo pelas promessas que Ele tem para mim e vou viver na plena paz de Deus. Uhul! Vamos orar juntos agora e agradecer a Deus por tantas promessas que Ele nos deu e pedir para Ele nos lembrar de sempre vivermos pelas promessas dEle. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelas Tuas promessas que Tu tens na Bíblia para nós. Nos ajude a sempre trocar o nosso medo pelas Tuas promessas. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Uau! Vamos ficar em pé agora e louvar e adorar a Deus por causa do seu grande, grande amor por nós. Em nome de Jesus. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para Ti. Tu és tão grande, Tu és tão forte, eu Te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu Te louvarei. Tu és tão amável, eu Te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu Te louvarei, Senhor, eu Te louvarei. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para Ti. Tu és tão grande, Tu és tão forte, eu Te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu Te louvarei. Tu és tão amável, eu Te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu Te louvarei, Senhor, eu Te louvarei. Não pelo que fazes, mas por quem Tu és. Tu és Deus, Tu és Deus, Te exaltamos, Pai. Não pelo que fazes, mas por quem Tu és. Tu és Deus, Tu és Deus, Te exaltamos, Pai. Tu és incomparável, Te louvarei. Tu és tão amável, Te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu Te louvarei, Senhor, eu Te louvarei. Eu Te louvarei. Eu vou correr, correr para o Seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o Seu nome. Jesus, confio em Ti. Quando estou só, tenho medo. Eu sei que Ele comigo estará, sempre ao meu lado, e ouve a minha voz. Jesus, confio em Ti. Eu vou correr, correr para o Seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o Seu nome. Jesus, confio em Ti. Quando me deito e me levanto, eu sei que Ele
Jesus, confio em Ti. Parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Agora o Josh vai falar as 4 verdades mais importantes para você que ainda não conhece Jesus. Amém. Então o primeiro é que Deus te ama. Ele te criou e te ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas, e aqui vem o segundo, todos nós pecamos. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de fazer essa decisão, de entregar a sua vida para Jesus, que é a decisão mais importante da sua vida, então faça essa oração comigo. Lembre que essa oração não é se membrando a uma igreja ou religião. É simplesmente entregando a sua vida para Jesus e decidindo viver somente para Ele. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor enviou seu Filho para nós. Me perdoe pelos meus pecados. E obrigado que Jesus morreu na cruz por mim. Eu decido viver somente para Ele. Eu viro minhas costas para o diabo. E agora o Senhor é o dono da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém! Se essa foi a sua primeira vez em fazer essa oração, então seja bem-vindo à família de Deus. Fale também para sua mãe, o seu pai, para eles também orarem por você e te ajudarem a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e recebam essa oração final. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém! Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar aí os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Tchauzinho, amamos vocês!